Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, o nosso grupo é constituído por Carlota Pereira, Cláudia Palhota, Gustavo Gregório, Inês Sampaio e Maria Rita Alves. E vamos apresentar a nossa ANOVA. Para isto, é necessário duas variáveis, sendo elas uma quantitativa, que no nosso caso será o número de refeições feitas em restaurantes por mês, e uma variável qualitativa, sendo a nossa o tipo de comida favorita, italiana, portuguesa, japonesa ou mexicana. Sobre as nossas hipóteses, temos a hipótese nula, com uma média de número de refeições feitas em restaurantes ser igual nas 4 categorias. E temos a nossa hipótese aleatória, em que, como pelo menos, uma das médias é diferente. Na nossa tabela ANOVA, recolhemos 5 amostras para cada categoria, como podemos observar no ecrã. Agora, para calcular a soma total dos quadrados, foi necessária calcularmos a média total, em que nos deu 3,3. Depois, calcular a média para cada um dos fatores, em que nos deu 2,8, 5, 3 e 2,5. E por último, calcularmos a soma total dos quadrados, que é calculada comparando cada observação com a média global, em que nos deu 52,80. De seguida, vamos calcular a soma dos quadrados do fator, em que usamos a fórmula que temos apresentadas no slide e deu-nos como resultado 19,35. Aqui estamos a comparar a média de cada grupo com a média global, para ver até que ponto os grupos se afastam uns dos outros. Se a soma dos quadrados do fator for grande, isso significa que existem diferenças consideráveis entre as médias dos grupos. Quanto maior esta soma dos quadrados, maior a evidência de que o fator tem impacto na variável que estamos a estudar. Por último, calculamos a soma dos quadrados do erro, em que subtraímos a soma total dos quadrados pela soma dos quadrados do fator, e deu-nos 33,45. A soma dos quadrados do erro representa a variabilidade dentro dos grupos, ou seja, a parte dos dados que não é explicada pelo fator. Os graus de liberdade são essenciais no cálculo da ANOVA porque determinam a forma de distribuição F que vamos usar na interpretação dos resultados. No nosso caso, como temos 4 grupos diferentes, correspondentes aos 4 tipos de comida favorita, o grau de liberdade do fator é 4 menos 1, ou seja, 3. Depois, temos o grau de liberdade do erro, que corresponde ao total de observações menos o número de grupos. Finalmente, o grau de liberdade total é o total de observações menos 1. Estes valores são fundamentais porque são usados mais à frente, tanto para calcular as médias quadráticas, como para identificar o valor crítico na tabela. As médias quadráticas permitem transformar as somas dos quadrados em valores comparáveis. Primeiro, calculamos a média quadrática do fator, que nos mostra quanto a variabilidade total dos dados é explicada pelas diferenças entre os tipos de comida. Depois, calculamos a média quadrática do erro, que reflete a variabilidade interna de cada grupo, ou seja, diferentes entre pessoas que partilham o mesmo tipo de comida favorita. A comparação entre estas duas quantidades é fundamental para perceber se as diferenças entre as médias dos grupos são realmente relevantes ou se podem ser atribuídas apenas à variabilidade natural dos dados. A estatística F é o valor central da ANOVA e é obtida dividindo a média quadrática do fator pela média quadrática do erro. Quando este valor é grande, isso significa que a variabilidade entre os grupos é muito superior à variabilidade dentro dos próprios grupos. Isto indica que as médias dos grupos são provavelmente diferentes. Por outro lado, se a estatística F for pequena, quer dizer que a variabilidade entre os grupos não é suficientemente distinta da variabilidade interna, e então é provável que as diferenças observadas sejam apenas fruto do acaso. Mais à frente, vamos comparar este valor com o valor crítico, para decidir se rejeitamos ou não a hipótese nula. Para interpretar a estatística F, precisamos de um valor limite de comparação, chamado valor crítico. Este valor depende dos graus de liberdade do fator, dos graus de liberdade do erro e do nível de significância que escolhemos, neste caso 0,1. Quando consultamos a tabela F, se não é de acordo, percebemos que o nosso grau de liberdade do erro não coincidia exatamente com os valores da tabela, ficando entre 2. Por isso, utilizamos o Excel para obter um valor crítico mais preciso. A interpretação é simples. Se a estatística F calculada for superior ao valor crítico, então rejeitamos a hipótese nula e concluímos que pelo menos uma das médias do grupo é diferente. Como o valor crítico era incerto, usámos a fórmula do Excel para obtermos o valor certo e obtivemos o valor de 2,46. No caso do p-value, também utilizamos uma fórmula no Excel para obter o valor exato. O Excel permite calcular diretamente a probabilidade associada à nossa estatística F, usando os mesmos graus de liberdade que já tínhamos determinado. O p-value dá-nos a probabilidade de obter um valor de F tão elevado quanto o nosso, assumindo que a hipótese nula é verdadeira. Depois de aplicarmos a fórmula no Excel, verificamos que o p-value obtido era inferior ao nível de significância que escolhemos, que foi 0,1.
Este resultado confirmou a nossa decisão, porque um p-value inferior ao nível de significância indica que a probabilidade de este resultado ser apenas fruto do acaso é muito baixa. Assim, o p-value reforça a conclusão de que devemos rejeitar a hipótese nula. Chegamos assim à conclusão do nosso trabalho. Como a estatística F foi maior do que o valor crítico e o p-value foi inferior ao nível de significância, rejeitamos a hipótese nula. Isto significa que existe evidência estatística de que as médias do número de refeições feitas em restaurante por mês não são iguais entre os 4 tipos de comida favorita. Ou seja, o tipo de comida preferida parece realmente influenciar a frequência com que as pessoas vão a restaurantes. Estes resultados mostram que pelo menos um dos grupos que se comporta de forma diferente dos outros. E embora a ANOVA não identifique qual, seria possível num futuro estudo realizar estes testes adicionais para descobrir exatamente onde estão essas diferenças.